Olá, meus irmãos, paz para todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Os Medos do Obreiro, os medos do obreiro. Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho. Use essa mensagem para evangelizar. O tema está em Salmo 34:4. O Salmo diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Irmãos, o Salmo 34:4 que está falando de medo, não sou eu, é a própria Bíblia. Pode ser que tenha gente que fala assim: nossa, pastor, eu não sabia, obreiro tem medo. Obreiro tem medo, obreiro tem medo. Se você ler a Bíblia lá em Isaías 41:10, Josué 1:9, Salmo 51:3, Hebreus 13:6, 1 João 4:18 e Romanos 8:15, só alguns que eu peguei. Você vai ver que lá não tem, quando fala de fracasso, fala de medo, né? Não está falando de homem, está falando de mulher, de pessoas mais altas, mais baixas, mais gordinhas, mais magrinhas, mais bonitas, mais feias, de homem, de mulher. Não está falando se a pessoa é obreiro, não. Está falando de medo, está falando em geral. Eu separei aqui 5 exemplos de coisas que obreiros geralmente têm medo. E são exemplos bíblicos, né? Porque o medo, irmão, o medo todo ser humano tem. O medo é uma coisa que todo ser humano tem. E o medo é uma sensação. Ela não é uma coisa física, é uma sensação, é um sentimento, entendeu? Pode ser que aconteça alguma coisa depois física, pode, mas o medo ele é um sentimento. E é aquele sentimento que traz angústia, traz paralisia, né? Porque cada um tem medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de andar de avião, tem gente que tem medo de tudo, Tem gente que tem medo de ter medo. Então é isso que eu vou falar aqui. Uma coisa é certa, isso é uma coisa geral. O medo ele tem causa, todo medo tem causa, alguma coisa causa medo na gente. E na vida, irmãos, e no ministério pastoral a mesma coisa. O que serve para as pessoas que não têm religião, ou as pessoas crentes, ou as pessoas descrentes, é a mesma coisa. Tem medo. E também no ministério acontece a mesma coisa. Não tem diferença, tá? E se você ler a Bíblia, primeiro medo que aparece na Bíblia está em Gênesis 3, quando Deus chama chama Adão, e Adão está escondido de medo, né? Porque ele tinha pecado. Então, isso está aqui na Bíblia. Vamos agilizar aqui para conseguir falar em 10 minutos desses 5 exemplos. Primeiro fracasso eu coloquei aqui, primeiro medo foi de Moisés. Medo do fracasso, exatamente isso. Medo de errar, medo de não conseguir cumprir o que ele tinha sido comissionado. Moisés, ele foi um homem criado aonde? No Egito. Conhecia tudo do Egito. E a Bíblia fala que ele via, quando ele começou a entender, a injustiça que havia no Egito. Ele via o seu povo sofrendo. E de repente ele teve que fugir para o deserto. Teve que ir embora correndo, largar tudo para trás. E de repente acontece o quê? Deus chama Moisés e fala: Moisés, olha, sabe aquele povo todo? Você vai lá e vai libertar aquele povo. Moisés ficou o quê? Ficou com medo. Ficou com medo de ter o mesmo fracasso que ele teve antes. Qual fracasso, pastor? O fracasso de tentar ajudar e não conseguir. Um soldado batia na pessoa, ele foi lá tentar ajudar, acabou matando o soldado e teve que fugir. Isso foi um fracasso, ele não conseguiu ajudar o povo. A diferença é que naquele momento Moisés estava agindo sozinho, só pelas suas próprias mãos. Quando ele fala com Moisés dessa vez, Moisés percebe que aquele fracasso, né, tinha virado naquele momento um aprendizado e uma restauração. Ele falou: olha, eu fracassei naquele momento, mas Deus falou que eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Resultado, Moisés, né, Deus através de Moisés libertou uma nação inteira. Então o primeiro medo aqui de um obreiro é o medo do fracasso. O segundo medo aqui eu trouxe Josué. Josué teve um medo muito comum, a substituição pastoral. Josué tinha um medo da substituição pastoral. Vou dar um exemplo. Moisés morreu. Quem era Moisés? Moisés foi o grande libertador. Então aconteceu uma crise geral, porque o intercessor, o maior líder de todos os tempos, faleceu, não estava mais lá. Ele era visto. Josué é escolhido para isso.
A Bíblia fala tanto de Moisés, Deuteronômio 34, que nunca houve um profeta na Bíblia como Moisés. E Josué, ele é eleito para substituir, e além de substituir, levar o povo, conduzir à terra prometida, né? Aproveitando o gancho, né, disso aqui, essa parte de substituição pastoral é delicada. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fui tomar conta da igreja do Jardim Guanabara, tinha um pastor lá, então o pessoal estava acostumado com aquele pastor, com o jeito dele, com a fala dele, as pregações, entendeu? Então é a mesma coisa, isso não é uma coisa incomum, né? Só que a diferença é a proporção, né? Tomar conta de uma igreja de 10, 20, 50, 500 pessoas é uma coisa, né? Agora tomar conta de uma nação toda, comissionado dessa maneira, é diferente. E a Bíblia, falando de Josué, voltando para cá, ele teve que fazer o quê? Enterrar o passado, né? Moisés morreu. Deus falou assim: olha, Moisés morreu, Josué, deixa isso para lá, agora é com você. É você que vai fazer o povo. Então ele tinha que fazer o quê? Ter atitude. Para você ter uma substituição pastoral para o obreiro, ele tem que ter atitude. Deus falou para ele: dispõe-te e levanta. Irmão, ninguém consegue nada, ninguém alcança nada sentado, né? Quando ele fala levanta, não quer dizer está sentado ou está deitado, não é isso. Toma posição. É isso que ele fala aqui, ó. Deus falou para ele: olha, você vai ter que levantar, você vai ter que ter coragem e esforço. E mais do que isso, fé. Porque Deus falou para ele assim: olha, ele falou duas coisas aqui, entre tantas. Primeiro, todo o lugar que você pisar, eu vou te dar. Então, primeiro ponto, ele tinha que caminhar, tinha que andar, tinha que fazer o negócio acontecer, tinha que ter atitude. Segunda coisa que Deus falou: não se aparte do livro da lei, não se aparte das minhas ordens, dos meus mandamentos. Então, um outro tipo de medo de um obreiro é isso, quando ele substitui um pastor. Quando ele substitui um pastor ruim, tudo bem, porque, mas tem pastor ruim? Tem, como tem médico, como tem político, como tem pedreiro, tem pastor que não é o que era para ser. Mas que quando ele vai substituir um pastor bom, né, substituir uma pessoa que estava com dificuldade, é mais tranquilo. Agora uma pessoa que está bem espiritual, que o povo gosta, isso é bem delicado. Terceiro, eu separei Gideão. O medo de Gideão era o medo da rejeição, medo de ser rejeitado. A Bíblia fala que Gideão foi chamado no momento de medo. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo para fazer pão, provavelmente, no lugar de fazer uva, o suco de uva. Escondido, ele estava escondido. Gideão estava escondido. A Bíblia fala que Gideão teve muitas perdas, muitos fracassos. E o problema dele é que ele deixava, irmãos, o passado ruim vivo. Porque assim, o passado, quando é bom, já não é muito bom você ficar lembrando toda hora, não é muito bom. É legal às vezes, mas não é muito bom você o tempo todo. Imagina quando o passado é ruim. É isso que ele falava. Ele deixava aquele passado da cabeça dele. Outro ponto, ele deixava o passado influenciar o dia a dia dele, o presente. O passado dele estava atrapalhando a caminhada, o que tinha que fazer. E outra, ele não conseguia ver o futuro. Por conta disso, o passado não saía da cabeça, o passado estava vivo, o passado atrapalhava o presente, e o passado tampava os olhos dele para o futuro, ele não conseguia ver. Gideão, na verdade, quando ele cresceu, o crescimento físico dele, fisiológico, ele cresceu com medo dos midianitas, e ele se sentia rejeitado, ele falava assim: olha, como que eu vou conseguir avançar daquele jeito? Gideão, ele tinha uma coisa que muitos jovens têm hoje, que é aquele desejo de aceitação. Ele tinha uma preocupação com o que os outros pensam. Qual que será aquela opinião daquela pessoa sobre mim? O que será que estão pensando? Então, como que Deus curou Gideão? Curou de que maneira? Ele encontra com ele através do anjo, né? E ele fala uma palavra muito forte: varão valoroso. Ele elogia Gideão. Depois ele começa a diminuir esses medos, falando que ele ia conseguir. E ele termina falando e aumentando sobre as virtudes dele, o que ele tinha de bom para oferecer. Então, outro medo do pastor, às vezes, é isso, de ser rejeitado. Ele não conseguia avançar. Então, o pastor tem que ter em mente: temos que ir para frente, que Deus vai fazer acontecer. Se Deus está conosco, vai dar certo, tá? Quarto, Elias, medo do pós-sucesso. Isso é estranho. Elias teve medo do pós-sucesso. Qual que é a historinha de Elias? Elias vai lá, arrebenta no Monte Carmelo. Ele fala para não chover, não chove. Depois ele fala para descer fogo, desce fogo. Depois ele vai lá e manda matar todos os profetas de Baal, todos os profetas de Acera. Neste momento, Elias, que estava até 3 anos e meio quietinho lá esqueci.
Onde ele ficou? Depois eu lembro. Estava quieto, ele fica exposto. Ele fica exposto, todo mundo, opa, olha o profeta, olha o que ele fez, olha o que ele falou, entendeu? Então ele fica exposto, todo mundo fica conhecendo ele. E de repente, do nada, ele fica depressivo. De repente, do nada, ele fica deprimido. Sabe por quê, irmãos? Porque a vitória de ontem não garante a de amanhã. Quando Deus falou assim na passagem do deserto, vou mandar maná. O maná é diário. Tá? Então vocês vão pegar e comer. Não guarda para amanhã. Então é isso, irmãos. O que você ganha hoje é para hoje. É a oração. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso. É a mesma coisa. Então a vitória que ele teve nos dias anteriores, naquele momento, não garantia o futuro dele. Elias mata todo mundo. Manda água. E aí de repente ele ouve uma palavra assim. Olha, Jezabel, mulher de Acabe, falou assim. Olha, ela vai fazer a mesma coisa que você fez com os profetas. Vai cortar a tua cabeça e vai te matar. E aí ele faz o quê? Foge com medo. Medo do pós-sucesso. Elias foge com medo. Elias abandona o seu servo. Ele se esconde em uma caverna. Né? Como que ele ia? Ele pensando, como eu vou manter esse sucesso? Como que eu vou manter o meu ministério dessa maneira escondido? O que Deus fez, irmãos? O que Deus fez para movimentar a vida de Elias, para trazer ele de volta, né? Lembrei, Querite, ele foi para o ribeiro de Querite. Deus ele faz o quê? Deixa Elias descansar, deixa ele dormir. Depois ele manda o anjo levar comida, ele alimenta o profeta e depois ele dá orientações. Então, irmãos, não se preocupa não com o futuro. Ele estava com medo de manter o ministério. Não, descansa em Deus, faz o que descansa. Elias descansou. Come, se prepara para a jornada e confia em Deus. Espera a orientação, espera Deus falar para que lado que você vai. E o último exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo de Jonas, de um outro medo. Medo de ser bem sucedido. Ah, mas pastor, um obreiro tem medo de ser bem sucedido? Depende da história. Olha a historinha de Jonas. Jonas ele foi comissionado para levar uma mensagem de salvação e arrependimento para Nínive. Olha que palavra, mensagem de arrependimento. Deus falou, vai lá, que você vai falar e eles vão se arrepender. E a Bíblia fala que ele foge para o lado ao contrário. Ele não queria aquilo lá. Deus lhe dá um jeitinho, né? Arruma uma condução para ele, né? Ele vai para a condução, vai lá e pega ele ali e joga ele lá na praia. É isso que eu quero aqui. A Bíblia fala que Jonas passou 3 dias no inferno. O inferno que eu falo é dentro da barriga da baleia. E depois ele vai lá e cumpre a missão dele. Ele é obrigado, né? ele entende, ele se arrepende, né? E vai lá e cumpre a missão dele. Só que a Bíblia fala que ele continua infeliz. Ele foi bem sucedido, mas ele continua infeliz mesmo com o sucesso da missão que ele tinha sido comissionado. O profeta, irmão de Deus, queria ver o quê? A desgraça alheia. O profeta de Deus queria que eles não fossem salvos, porque eram bárbaros, eram maus, né? Ele não estava preocupado com o que Deus falou, ele estava infeliz. Mas de repente a Bíblia fala que ele estava com calor, Deus põe uma planta lá e depois mata a planta. E quando mata a planta, aquela sombra que ele tinha, que era muito bom, vai embora e o sol começa a queimar. E aí ele fica bravo e fica triste. Ele ficou mais triste, né, com a planta que morreu do que com as almas que iam ser perdidas em Nínive. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa tem um medo de ser bem sucedido por algum motivo. Para finalizar, trouxe 2 Timóteo 1,7. Deus não deu, bem conhecido esse versículo, o espírito de temor. Não deu espírito de medo, covardia, mas de fortaleza, de amor e moderação. 1 João 4,18. No amor não há medo. Amém. Irmãos, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Nos ensina cada dia mais a não termos medo do Senhor, a confiarmos mais na sua santa e poderosa palavra, obedecer a tua santa e poderosa vontade. Abençoa todos que ouvirem essa mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, ative o sininho, evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.